Gente, a gente tá aqui no Parque Lage, literalmente debaixo do Cristo Redentor. Gente, e o que os olhos revelam? A gente descobriu que está literalmente debaixo do Cristo Redentor. Esse é o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. A gente está debaixo da pedra do Cristo Redentor. É muito grande. O Parque Lage, que também esconde as suas belezas naturais. Por trás de cada arbusto, por trás de cada pedra, cada árvore, tem algo escondido. A gente foi entrando aqui, o que a gente consegue ver que é um aquário. Peixe Pangasius Ibopobálpomus. Ih, não consigo falar esse nome. Um peixe diferente. Ali é meio prateado, né? Mas aqui ele tá um pouco diferente. Não sei se tem mais. Mas o... realmente é um aquário diferente. Bem planejado. Tambaqui. Olha o tamanho do tambaqui. Esse aqui é o acará, mas acho que ele deve estar escondido por aí, porque ele não tá por aqui. Tubarão siamês. Acho que também não dá pra ver. Não achei. Parece ser um tronco de uma árvore. Achou? Olha ali, pequenininho ele. Nossa. Acho que não vai dar pra ver na câmera. Gente, mas o lugar onde a gente está aqui é simplesmente perfeito. Apaiari. Uma espécie nativa de peixe que eu confesso nunca ter visto antes. Esse aqui é Apaiari véu. Eles são bem pequenos. É algo diferente que essa caverna esconde. Gente, é literalmente uma caverna. É literalmente uma caverna. Acho que é o Mussum, né? Que tá falando aqui. Mas eu não tô vendo ele por aí. Ele deve estar escondido nesses troncos de árvore, porque aqui dentro também tem tronco de árvore. Esse daqui quase que impossível vê-lo. Gente, mas é uma caverna, literalmente uma caverna. Gente, a gente achou uma forma de subir nessa torre.
Vamos ver o que isso nos revela, né? Nossa, isso é algo muito incrível. A gente passa por dentro de uma pedra para que a gente possa conseguir subir ao alto dessa torre. É realmente algo inacreditável. Jardim Botânico e as suas surpresas. A gente vê que é um lugar que, infelizmente, as pessoas já picharam, as pessoas já fazem desenhos na parede, né? Deixam nomes, marcas. Infelizmente, algumas pessoas não sabem preservar a cultura, né? É muito alto. Agora a gente está indo na parte de cima da torre. É realmente algo desafiador andar por aqui. Você vê que lá embaixo tem um buraco. Parece ser bem fundo, a gente não consegue ver o fundo dele. Mas a gente tem que andar por essas pedras aqui para poder chegar lá em cima. A gente tem que subir nessas pedras aqui, escalar, igual realmente um alpinista, para poder chegar aqui em cima. Aí aqui a gente encontra uma escada, a gente consegue chegar, mas realmente é algo que chama atenção. E a gente chegou na parte mais alta da torre. Povo de Deus, e nesse momento, nesse lugar maravilhoso, Jardim Botânico, Parque Lage, Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer de falar daquele que é quem fez as maravilhas desse mundo, o próprio Deus. A passagem lá em Atos 3, do 1 ao 8, você vai encontrar os discípulos, Pedro e João, que estavam subindo ao templo. Naquele tempo era comum subir ao templo para poder clamar, para orar, para falar com Deus. Naquele momento que eles sobem, eles encontram um homem coxo, um paralítico, que estava ali pedindo esmola. Esse paralítico, ele estava ali porque ele precisava de algo. Pedro e João subiu ao templo para entregar algo. Eles foram entregar algo a Jesus. E naquele momento ali, conjecturando, creio que o que eles vão entregar é o seu clamor e a sua oração. Mas aquele coxo que estava ali, ele pedia esmola. Só que Pedro e João, olhando aquela situação, ei, espera aí, eu não tenho ouro nem prata, mas o Deus que eu tenho, esse eu te dou. Levanta e anda. Ele era paralítico. Se você perceber nessa palavra, Pedro e João, eles não falam,
levanta e anda simplesmente. Eles falam: o Deus que eu tenho, isso eu te dou. Porque quando você tem Deus, quando você recebe Deus, quando você está de braços abertos para Deus, esperando não só algo de Deus, mas fazendo algo para Deus. Tô passando um helicóptero aqui agora. Aqui onde a gente está é uma área aberta, então vai passar helicóptero, creio eu que não só um. Mas voltando para a palavra, creio eu que naquele momento ali, eles entregam algo para o coxo. Naquele momento ali, eles entregam um milagre. Ou melhor, eles entregam o dono do próprio milagre, né? É isso aí. A gente vê o poder de Deus sobre a vida daqueles homens, né? Eles não tinham ouro nem prata, mas eles tinham uma presença de Deus. A presença do Espírito Santo que habitava sobre a vida deles, né? A intimidade daqueles homens com Deus era tremenda, porque eles estavam indo o quê? Adorar a Deus. Então vê que esses homens também, esses discípulos eram homens de intimidade, de busca, de fidelidade a Deus, porque para entregar um milagre desse da parte do Senhor a um homem coxo é de muita intimidade. De chegar e falar para um coxo: levanta-te e anda, com a convicção que Jesus ali ouviria eles e daria esse milagre nesse momento, é convicção demais que Deus está sobre a vida deles. Que homens! Eu admiro muito a história de Pedro, porque Pedro no início foi muito difícil, mas depois Pedro entendeu o propósito de Deus sobre a vida dele e Pedro ganhou tantas almas para o reino de Deus. E eu acho linda essa história, porque eu vejo Jesus, eu vejo o próprio Espírito Santo mesmo agindo sobre a vida de Pedro. É incrível. Pedro, homem dotado da presença do Espírito Santo. E nessa palavra, até para nós hoje, o Senhor está nos chamando a atenção, né? Para que nós possamos buscar mais, adorar mais, né? Para que nós possamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Nós também não temos ouro, nós não temos prata, mas nós estamos te entregando nesse dia a palavra do Senhor. Para quem não conhece, para quem ainda não escutou falar, Pedro foi aquele mesmo que negou, que Jesus falou que o negaria 3 vezes. Aquele que negou Jesus 3 vezes. Aquele que diante ao confronto, né? E diante a ser confrontado, negue seu Deus e morre. Ele foi e negou Deus para que ele não morresse, né? Na verdade, Pedro ele foi um homem muito usado por Deus, porque Pedro ele se propôs ser usado. Talvez hoje as situações elas tenham se levantado contra você. Talvez hoje o cenário não é favorável. Talvez hoje, assim como aquele coxo, aquele mendigo que estava à porta do templo esperando por esmola, você está esperando por coisas pequenas, coisas que não completam a sua vida, coisas que não fazem com que você cresça, coisas que não faz com que você se sinta bem. Talvez você está procurando em algo aquilo que não é o que Deus quer para você. Na verdade, Pedro e João, eles foram muito usados, porque eles se permitiram. Porque na verdade, o que Deus espera de você é que você esteja disponível. Ele não espera que você seja perfeito naquilo que você faz. Ele espera... Ariel, por que ele espera que eu esteja disponível e não que eu esteja perfeito? É porque se você estiver disponível,
Ele pode usar. E se você não for perfeito, Ele vai te usar. Mas quando nós achamos que tudo está sobre o nosso controle, que tudo está sobre a permissão do nosso controle, da força dos nossos braços, é quando nós deixamos Deus de lado. Outro helicóptero. Gente, vocês desculpam esse vídeo com essa quantidade de helicóptero. Talvez em outro lugar que a gente grave não vai estar assim, mas o Rio de Janeiro é isso, né? Mas na verdade o que Deus espera, meu Deus, o que Deus espera de nós é que estejamos prontos para algo maior. Porque o que eu digo é que esse mundo, ele só é a capa do livro. Esse mundo ainda não é o livro. É só a capa. O livro ainda vai ser escrito quando nós subirmos e morarmos no céu com o nosso Pai. Deus, ele tem um lugar para mim, ele tem um lugar para você. Ele não quer que você peça esmola. João e Pedro ali naquele momento, Pedro declara: eu não tenho ouro nem prata, mas o Deus que eu tenho eu te dou. Ele é o próprio dono do ouro e da prata. Deus é dono do ouro e da prata. Deus, ele é dono desse mundo. Deus é dono de mim, de você. Ele nos criou. Ele é o dono de tudo. E não há nada que se compare em valor que seja semelhante a Ele. Você ter Deus na sua vida é algo muito valioso. Que nota, cédula, né? Que prata, que ouro, que qualquer algo que tenha valor possa comprar, né? É isso aí. Sabe o que eu acho incrível também? Que se a gente for lá na palavra, né? O Senhor vai nos comparar com algo valoroso, né? O nosso valor para Deus. É entender que nós temos valor para Deus. Nós fomos criados do pó da terra, né? Até da onde saiu o ouro. Nós temos ouro sobre a nossa carne, né? Ele nos criou de uma maneira tão incrível. Que amor é esse, né? Que deixou um espírito que é capaz de transferir cura, né? Um espírito que traz a libertação, porque Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É tão lindo saber que ele é a vida, a própria vida. E quem está nele viverá. É, né? verdade. A palavra vai dizer: aquele que crê em mim, né? Vai viver. Essa é a promessa, é uma vida eterna. Muitas das vezes a gente quer tantas coisas desse mundo, né? Nos apegamos às migalhas deste mundo, sendo que nós temos um Deus que tem algo muito maior para nos dar. E a gente, com essa palavra, a gente pede mais uma vez que vocês vão lá, curte, comenta, compartilha, que se inscreva. É muito importante a sua inscrição, que é para que o YouTube entregue para você esses vídeos, para que o nosso canal ele também possa enganjar. Hoje nós não fazemos, né, nada ainda com a renda do YouTube. Nós ainda não temos renda, nós ainda não temos, monetização no nosso canal. E para que a gente possa trazer algo diferente para você, que a gente possa trazer mais coisas para você, a gente precisa que você comente, compartilhe, que você curta esse vídeo e se inscreva. E se inscreva. Manda para 7 pessoas esse vídeo. Manda para 7 pessoas que precisam escutar essa palavra. Porque a gente está aqui por vocês. A gente está aqui porque a gente sabe que a palavra de Deus está alcançando vocês. A gente sabe que a gente está aqui porque vocês também estão podendo ir com a gente aonde a gente vá. Aonde a gente pode estar entregando vídeos a vocês, onde a gente pode mostrar um pouco do lugar onde a gente está indo. Hoje a gente está aqui no Parque Lage. Talvez não foi fácil chegar até aqui, mas por amor
a isso que a gente faz, pelo sonho, a gente veio hoje entregar algo a vocês. Hoje nós pregamos Jesus porque um dia fomos coxos e nós fomos curados por esse Jesus. Por isso que a gente prega esse Jesus para você hoje. Porque se você tiver algo que precisa ser curado, que precisa ser liberto na tua vida, esse Jesus que um dia nos tirou do lamaçal do pecado e hoje nós estamos aqui podendo falar desse amor, falar desse Jesus para você. Porque se você estiver precisando, vá até Jesus. Vá até Jesus, essa é a palavra, vá até Jesus. Vá até aquele que pode tudo, aquele que pode resolver as suas situações. E debaixo dessa palavra, a gente, esse vídeo vai continuar. Fica daí. Tchau.